começar com o repertório primeiro. Tirar dentro um pouquinho do carregador. Depois eu coloco de novo. Peraí. Ó, gente, então vamos lá. Então, esse repertório pode ser uma citação, pode ser um recurso histórico, que é o período histórico, tá bom? E pode ser um filme, uma série, uma música, um poema, contando que tem um repertório. E também na introdução do Enem, lembrando, gente, para a galera do concurso, não precisa esse arremate, não, tá bom? Não precisa. Mas lembrando que esse arremate não está errado se colocar, viu? Ainda fica melhor. Então, você não vai perder ponto se você colocar esse arremate na introdução, não. Fica melhor, que é como, é uma frase de efeito. Pronto, pode passar. Ó, como fazer uma introdução criativa, gente? Ó, vamos ver aqui. A primeira coisa para ser criativa é ser diferente do que é comum. Dentre tantas redações, a sua ser diferente, né? Então, evite os lugares comuns. Os lugares comuns são condenados com veemência pelos grandes corretores de vestibulares. São também chamados de clichês, frases prontas, ditados populares ou expressões cristalizadas. Então, gente, ninguém vai usar na redação. Atualmente, nos dias de hoje, é sabido que, é notório que, hoje em dia, no Brasil atual, muito se fala em por quê? Esses advérbios aí, eles não chamam a correção do corretor, não. Eu lembro que no concurso da Polícia Militar do Piauí, em 2021, foi 2021, 2022, por aí. Eu recebi uma turma de alunos que vinha de um curso só. O curso era 2 vezes mais caro que o meu. Gente, eles trouxeram um modelo péssimo, né? Não, professor, eu já aprendi esse modelo. Não, mas nós vamos mudar esse modelo. Mudei o modelo inteiro. Interessante que a turma inteira foi aprovada. Teve nota máxima na redação, teve nota 19, valia 20, né? 18. E o modelo era assim. Atualmente, muito se fala em... Aí o professor deixava uma linha para jogar o tema. Eu mudei tudo, não. Ninguém vai começar com essas palavrinhas aí de senso comum, não. Aí coloquei lá uns repertórios, coloquei os repertórios coringa lá para eles já iniciar a contextualização, e aí deu tudo certo, né? Mas o professor disse que assim era mais fácil, teve um que resmungou muito, eu disse, é mais fácil, mas você quer chamar sua atenção, quer chamar a atenção do corretor ou não? Quero, então tem que mudar, né? Então, por que eu coloquei esse quadrinho aí? Nós não vamos usar essas palavras aí para começar, entendeu? Ninguém vai dizer, atualmente a violência nas escolas ocorre com frequência. Todo mundo sabe, gente. Atualmente, nos dias de hoje, o uso de drogas é uma prática frequente no Brasil. Então, isso aí não chama a atenção do corretor. Aí é o que se chama de clichê ou frases prontas ou lugares comuns. Então, nós vamos abandonar esse quadrinho aí vermelho, tá? Vamos aprender para não usar esses advérbios na introdução, viu? Aí eu vou mostrar um exemplo que começou. Atualmente é cada vez mais comum encontrar atos de intolerância dos mais variados tipos na sociedade brasileira. Claro que é, a gente sabe, né? Muita gente não respeita a religião do outro. Ah, só é certa a minha, a fulano está toda errada. Então, isso aqui que ele iniciou com esse advérbio aqui, o atualmente, todo mundo sabe que é assim. Então, aqui é clichê, né? Então, não é bom usar. Redações que iniciam dessa maneira revelam um redator sem experiência. Por quê? Porque à medida que escrevemos, as palavras vão se tornando rotineiras e as expressões adverbiais de tempo, como atualmente, todas essas do quadro são de tempo, né? Não são criativas, viu, gente? Se a ideia é ser criativa e se o redator tem costume de escrever, à medida que escreve, vai variando sua forma de introduzir. Vai variando os vocábulos usados, pois ele mesmo percebe que está sendo repetitivo. Então, temos que variar esses recursos. Técnicas de introdução.
Eu vou ensinar algumas técnicas e depois vou mostrar melhor, e na próxima aula já é prática, né? Já tem atividade de hoje, mas primeiro a gente tem que ver a introdução. Então, passa aí, vamos ver essas técnicas de introdução. Ó, pode ser uma declaração inicial, ó, por exemplo. É uma introdução bem comum, quase todas as vezes que simplesmente se retira o advérbio viciante, que é aquele lá, atualmente muito se discute no início do texto, sobra uma declaração, que nem traz um conhecimento mais aprofundado. Ó, gente, é uma forma péssima de introdução, viu? Uma declaração inicial. Não vamos fazer também assim. É quando você começa com o tema. Então, o que é bom? O tema é bom ele vir lá na linha 3, 4, porque essas duas linhas primeiro ou 3 é bom você deixar para um repertório. Viu? Muitos brasileiros, aos olhos da sociedade, passam despercebidos simplesmente por não terem documento que os identifique, que certifique sua existência dentro de um sistema de cadastro. Entendeu? Então, aqui foi a introdução da pessoa, fez essa declaração inicial. Aí está perguntando, pode passar. Né? Será, o que vocês acham? Uma introdução é só isso, ó, gente, introdução aqui, 3 linhas e meia, né? Já terminou essa introdução. Então, ó, uma introdução é mais que isso, viu? Essa introdução nem tem repertório, nem tem teses. Vamos às demais partes, a começar pela tese, que é a causa do problema, ou a consequência do problema, não tem nesse exemplo, viu? É preciso colocar 2 teses, A e B, ou 1 ou 2, tá bom? Como a expressão do início do texto é um advérbio, ele pode ser facilmente retirado do texto sem nenhum prejuízo da mensagem. Por exemplo, eu posso dizer assim, aos olhos da sociedade, os brasileiros passam despercebidos simplesmente, entendeu? Porque muitos é um advérbio. Então, os advérbios é uma forma péssima de você começar uma introdução. Então, a partir de hoje, a gente não vai usar. Encontra-se frequentemente atos de violência dos mais variados, né? Tipos na sociedade brasileira. São atos que passam despercebidos até por quem é vitimado, pois são tão cotidianos cada vez mais presentes que se incorpora a normalidade. Aqui é uma introdução, viu? É uma introdução, né? Fica um pouquinho melhor, pode passar, do que aquela outra, mas ainda não é a introdução que o Enem quer. Ó, aí está dizendo, né, que ficou bem melhor, né? Ficou bem melhor, ainda assim está faltando a informação necessária para que esse alcance a nota máxima. Por isso, além de evitar expressões desgastadas, ainda se deve fazer uso do conhecimento de mundo. Gente, o conhecimento de mundo é o repertório. Cadê? Não tem aqui, né? Adquirido ao longo da formação. Pronto, agora chegou na parte que tem que aprender. Agora, nós, ó, até aí, até o quadrinho de cima, a gente estava vendo formas de introdução usada, mas que não é para vocês usarem, tá bom? De começar com os advérbios, de começar com declaração inicial, tá? Vamos ver embaixo. Você pode usar a tese. Gente, a tese é na competência 3, mas não tem como dar introdução sem falar na tese. A tese, por exemplo, vocês sabem que um amigo, uma pessoa levou um acidente. Tudo que acontece na nossa vida, a gente não questiona. Onde foi? Como foi? Né? Por quê? Estava embriagado? Né? Então, a gente pergunta, a gente faz pergunta. Fulano foi assaltado? Aonde? Quem foi? Né? O que levou? Tudo na nossa vida, a gente não faz os questionamentos. Então, no tema, nós também vamos fazer os questionamentos. Então, o que é que vai ser a tese? Quando vocês verem um determinado tema, vocês vão fazer perguntas a ele. Então, vocês vão obter muitas respostas. E dessas respostas, vocês vão extrair 2, que vão ser as teses. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho assim,
O aumento da fome no Brasil. O tema de uma redação. Pronto. Aí, como é que a gente descobre as teses desse tema? Eu vou perguntar. De quem é a culpa pela fome? Do governo? Da desigualdade social? Por que existe fome? Será que a fome gera consequências? Claro, né? Gera o quê? Desnutrição, subnutrição, né? Que o organismo que não come aqueles nutrientes vai ficar pobre em vitaminas, né? Pode adquirir doenças. Então, você poderia fazer duas causas. Você poderia dizer que a culpa é do governo e da desigualdade social. Você poderia dizer que a culpa é do desemprego. Se eu estou sem emprego, como é que eu vou comprar o alimento? Vocês poderiam citar, por exemplo, uma causa, pobreza, e a outra, as consequências, entenderam? Então, você pode fazer causa e causa, pode fazer consequência e consequência, pode fazer causa e consequência, entendeu? Por exemplo, tabagismo. O que as pessoas fumam? Influência midiática, gente, é só o que tem, filmes de Hollywood, novelas, o povo fumando, então as pessoas acham bonito, né? Aquele glamour lá, os atores fumando. Tem gente que fuma também porque vê, né? Então, eu vi um dia um vídeo de Gustavo Lima dançando com a Andressa Suíta e ele fumando, né? Até um aluno tirou o print e colocou no grupo a, a circulação, né, do cigarro. Professora, a senhora lembrou do quê? Todo mundo riu lá no grupo do ano passado, porque a gente estava falando desse tema e eu falei na influência midiática. Então, se fosse esse tabagismo, a gente poderia citar influência midiática, né? A mídia atua como manipuladora, ao passo que mostra nos eventos, novelas e tudo, influencia o público. A gente também poderia falar as consequências. Quais são as consequências do tabagismo, né? Doença nos pulmões, né? Entupimento de veias. Então, você poderia falar um parágrafo só da causa, por exemplo, influência midiática, e a outra causa também você poderia falar nas consequências, entenderam? Então, as teses é um dos elementos mais importantes. A tese e o repertório são os elementos mais importantes da redação. Não existe redação sem tese, ela é quase zerada, não fica boa, viu? No treinamento de corretor, colocaram até uma charge. O que o corretor faz na redação sem tese, né? E ele jogando a redação numa fogueirinha, para queimar, né? Porque a redação sem tese, ela não fica boa. Porque a tese, ela vai girar em torno da redação inteira. Pronto, então você vai ter que fazer duas teses. Aí tem 4 opções: causa e causa, consequência e consequência, causa e consequência. Você vai escolher. Agora, gente, no Enem é raro. No Enem, lado positivo e lado negativo. Por que é raro no Enem? O tema do Enem não tem lado positivo. É um tema maior do que o Brasil, é um problemaço, sem solução. Então, não tem lado positivo nos temas de problema do Enem, viu? Então, o item 4 vocês não vão usar, vocês vão usar 1, 2 e 3. Aí vocês vão escolher se quer a tese de causa e causa, se quer de consequência e consequência, ou se quer de causa e consequência. Pronto. Já está ficando claro aqui, qualquer coisa, se eu estiver falando rápido, pode perguntar, viu? Eu repito. Somente depois de elaborar a apresentação do tema e da tese, que pensamos no repertório sociocultural. Mas pode pensar antes. Eu mesma, se eu for fazer uma redação, de tanto trabalhar tantos anos com redação, por exemplo, se eu for falar sobre desigualdade social, eu já penso logo no Ariano Suassuna de antes, logo, né? Porque de tanto com isso, a gente vai, deixa os argumentos que não esquece mais. Então, mas como o aluno está começando ali, ele pode primeiro escolher sua tese, para depois pensar no repertório que combine, viu? Cadê? O repertório sociocultural da introdução deve chamar a atenção do leitor, que é do corretor. Por isso, apelamos para o repertório lúdico-cultural, fácil de lembrar, chamativo. Quem não gosta de saber de um roteiro de filme ou série?
Lembre-se, o RSC, gente, RSC significa Repertório Sociocultural. E aí a gente está revisando a competência 2. Eu espero que vocês tenham assistido a aula gravada, quem não estava na aula, porque, gente, esse curso, ele segue uma estrutura linear. Se você perder uma competência, aí se perde. Porque você precisa saber de uma para entender a outra, entendeu? Então, o repertório tem que ser legitimado, né? Vocês lembram? Verdadeiro, não pode inventar o repertório. Tem que ser pertinente, quer dizer, tem que combinar com o tema, né? E tem que ser também produtivo. Tem que estar ligado com o conectivo, fazendo a relação de interpretação ou de contraposição, viu? Para isso, é preciso ter referência, fazer menção a algum dos elementos da frase temática que você comentar. E agora o arremate. O que é arremate, gente? É uma pequena frase de efeito, é simples. Só que você diz que o tema precisa ser combatido, o problema. Para arrematar sua introdução, tente antecipar a solução dada aos dois problemas, que é a tese, viu? Que vai ser causa e causa, ou consequência e consequência, ou causa e consequência, ou lado positivo ou negativo. Um dos dois, tá? Observe que problemas foram colocados na tese e imagine a solução de forma específica, fica melhor, e resuma finalizando a introdução. Por exemplo, você fez lá a introdução, aí no fim você diz, logo é preciso solucionar esse problema com urgência, você já arrematou. Por isso é preciso encontrar medidas capazes de solucionar esse revés, já arrematou, entendeu? Tem aluno que se confunde, pensa que é uma solução pronta. Não, a solução detalhada você só coloca na conclusão. Você vai só dizer que o tema é um problema que precisa ser combatido, entendeu? Que merece uma atenção especial. É simples, gente, arrematar. É só colocar, por exemplo, logo é preciso mudar essa situação. Já arrematou, viu? Pode passar. Introdução de 5 a 7 linhas, gente. Vocês não façam marquês, não. Hoje mesmo eu recebi uma introdução aqui de 12 linhas. 12. Não tem jeito. Se você fizer de 10 linhas em diante, você entra no desenvolvimento, sem querer, mas entra. Então, vocês não vão fazer uma introdução desse tamanho. 5 linhas, 7 dá para fazer, entendeu? Então, passo a passo para a introdução. Primeiro, repertório. Depois, apresentação do tema. Depois, problematização, que é a apresentação dos dois argumentos ou duas teses. E o arremate. Viu? Não tem arremate aqui, porque eu deixei essa parte aqui do material de 2022. Foi, o arremate já começou a ser mais cobrado em 2023. Viu? Nos concursos é um elemento que tanto faz usar. Mas fica melhor usar. Você não vai perder ponto porque usou um arremate, não, viu, gente? O aluno mesmo que tirou os 20, os dois eles usaram, viu? Eles usaram o arremate, não tem nada, não tem problema. Repertório. Gente, o repertório na introdução é opcional, mas, se colocado, deve fazer relação com o tema. Na temática bullying na escola, por exemplo, daria para usar a série A Lição. Daria para usar Todo Mundo Odeia o Cris, né? Porque Cris sofre, né, preconceito, bullying pela cor da pele. Pronto, então a gente viu o repertório, primeiro elemento na estrutura. Problematização. O que é essa problematização? Pode passar. Nessa etapa, você indicará que o tema é um problema. Dá para usar algumas expressões, como é um problema, é uma questão que precisa ser solucionada. É um impasse, entendeu? E a apresentação dos dois argumentos, gente, as duas teses. Gente, não pode faltar, viu? Por fim, você irá expor os dois argumentos, duas teses. Negligência do governo ou omissão da família, omissão da mídia ou negligência da escola, invisibilidade ou falta de debates, que mais?
Legado histórico ou influência do capitalismo, você escolhe, viu? As duas causas. Pronto. Agora vamos analisar na prática. Vamos analisar na prática. Gente, a partir de hoje eu queria pedir que vocês se dessem, né, para vocês providenciarem umas 4 cores de marca-texto, né, porque é muito importante a gente destacar os 4 elementos. Repertório de uma cor, tema de outra, as 2 teses de outra e o arremato de outra. Porque coloridinho fica mais fácil de você entender o que é cada coisa na estrutura, tá bom? Vamos ver essa redação. Ó, gente, novela, repertório, viu? Lembram da novela Pantanal? Repertório. A, no... a novela Pantanal, exibida na TV Globo, retrata uma situação de comércio ilegal, já que araras e papagaios foram sequestrados de seus locais de origem para serem vendidos como bichos de estimação. Pronto, repertório. Vocês podem ver que aí tá tudo coloridinho, né? Então, gente, ó, agora eu vou apresentar o tema. Então, aí, novela é um repertório ficcional, só porque não é mentira. Por exemplo, a novela é mentira, né? É uma trama, mas a situação narrada na novela, ela ocorre também na vida real. Então, ó, o participante diz assim, fora da dramaturgia, ele está fazendo aqui os produtivos do repertório, viu? Fora da dramaturgia, é possível perceber que na sociedade brasileira, o problema, quando ele coloca problema, ele já está problematizando. O problema do tráfico de animais silvestres também é presente. Pronto. Então, aqui eu já sei. Ah, o tema é o tráfico de animais silvestres. Então, o corretor já está adorando aí. O corretor já achou o repertório. O corretor já achou o tema. Então, até aí o aluno está indo muito bem na estrutura. Lembrando que para quem vai fazer o concurso da PM domingo, da Polícia Penal, essa estrutura aí, gente, no CEP, bem parecida, só não precisa o arremate, viu? Vocês também podem fazer desse jeito, coloca um repertório, coloca o tema, e agora nós vamos partir para as 2 teses. Pronto, gente. Por que é que acontece o tráfico de animais silvestres? De quem é a culpa? Qual é a causa? Vamos ver, ó. Ineficiência legislativa. Então, o participante atribuiu a culpa ao governo. Causa 1. E qual foi a causa 2? Ao capitalismo, né? As pessoas estão preocupadas no lucro, então nem aí com os impactos ao meio ambiente, viu? Pronto. Então, a causa 1 foi culpa do governo, a negligência do governo, e a tese 2 foi o capitalismo, a mentalidade capitalista. Então, o participante optou aqui por causa e causa, viu? Ele fez a relação de 2 causas, são as 2 teses. Pronto. Dessa maneira, é preciso intervir para que esse crime seja combatido. Pronto, arremate, viu? Então, ó, vocês vão fazer a introdução de vocês assim. Vocês vão colocar um repertório, vão fazer os produtivos dele, apresentando o tema, depois vão colocar as 2 teses e depois um arremate. Viu? A galera do concurso pode parar lá no capitalismo. Já terminou, já tá bom. Viu? Mas no Enem nós vamos fazer também. Viu? Agora nós vamos para um exemplo. Mas se colocar não tá errado. Não tá errado, ainda fica melhor se botar. Viu? Não tá errado. Vamos lá. Agora nós vamos para uma redação nota 1000, gente. Gente, essa redação foi criativa demais. O participante usou um trecho da Bíblia Sagrada. Essa redação, ela repercutiu demais, essa redação. Ó, vamos ver. Ó. Amai o próximo como a si mesmo. Essa citação, feita no livro sagrado. Vocês sabiam que a Bíblia é um repertório?
É, né? Então, vocês podem usar a Bíblia Sagrada. Essa citação, feita no livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, mostra a importância de promover a empatia ao próximo para o bom funcionamento da sociedade. Repertório, viu? Mas será, gente, que a gente está fazendo que nem a Bíblia? Será que a gente ama o próximo como a nós mesmos, né? Tem gente, muita gente, acha é bom o mal do próximo, né? Infelizmente, tem muita gente que fica feliz quando você está na pior. Ao invés de ficar feliz, fica triste. Então, será que essas pessoas amam o próximo como a si mesmo? Não, né? Então, até sociedade foi o repertório. Por que, entretanto, a gente vai fazer aqui a quebra de expectativa? Porque a sociedade não ama o próximo como a si mesmo, não. Ela ama a si, mas ao próximo não ama. Entretanto, no cenário atual brasileiro, é evidente a falta desse sentimento, né? Qual é o sentimento? Amor. A falta desse sentimento nas relações sociais, conforme pode ser visto no número de casos de violência contra a mulher. Será que o marido que agride a mulher, ele está amando ela? Não é? Hoje mesmo eu estava vendo, né, no Cidade Alerta, né, o esposo descobriu uma traição, né, da mulher, muita raiva mesmo, mas não justifica o que ele fez, gente. Ele saiu correndo atrás dela com um pedaço de ferro, agrediu, tá muito mal no hospital, passou na reportagem. Só não matou porque as pessoas correram e tiraram ele de cima, batendo com um pedaço de ferro, né? Então, será que uma pessoa dessa ama a esposa como a ele mesmo? Né? Porque nada justifica a violência. Então, não. Então, está indo contra o sentimento de amor propagado pela Bíblia Sagrada. Entenderam? Então, é por isso que vocês têm que usar o conectivo de contradição. Entretanto, todavia, no entanto, conquanto. Tem que ser esses. Pode ser visto nos casos de violência contra a mulher e de agressão aos indivíduos com orientação sexual distinta. Pronto, então o tema era esse. Então, já teve o repertório da Bíblia, já teve o tema, né, que é violência contra a mulher. E agora é as teses. Espera aí. Assim, torna-se necessária a adoção de medidas pelos órgãos governamentais. Então, gente, se ela disse, ela deve ter perguntado assim, o que deve ser feito? Adoção de medida pelos órgãos governamentais. Então, a tese 1 é culpa ao governo. Se ela falou que tem que adotar medidas pelo governo, é porque o governo está negligente. Viram aí como a tese negligência do governo é a campeã. Toda redação nota 1000, essa é uma, porque é muito fácil fazer a culpa ao governo. E pela população. Então, o aluno culpou o governo e a sociedade, viu? Visando, ó que o arremate, ó, visando o retorno da harmonia interpessoal. Tradução bem prática, simples e bem feita, viu? Foi de uma redação nota 1000, gente. Do Enem 2015. Acho que foi esse o ano que cobrou violência contra a mulher. Pronto, pode passar para a gente ver outro exemplo. Ó, gente, vocês podem ver que é uma forma só, porque aí é os elementos que tem que ter na introdução. Ó, outra introdução, ó. A série sul-coreana A Lição. Já assistiram essa série, A Lição? Tem uma série que é tão bem citada que eu anoto no caderninho para depois eu assistir. Tanto que me chama a atenção. Então, do jeito que me chama a atenção, eu tenho certeza que chama outros corretores, gente. O repertório é muito importante para a redação ficar chamativa, contextualizada. A série sul-coreana A Lição trata do drama sofrido pela personagem principal Song Hye-kyo, ao demonstrar em várias cenas os momentos que ela sofria bullying na escola. Dá vontade ou não de parar para ir assistir a série, para ver como era que a personagem sofria bullying, né? Tema não, gente, repertório. De a série sul-coreana até a escola, o repertório, então o aluno contextualizou. Então, vocês pensem aí, se o aluno já começasse. Atualmente, o bullying é um problema que ocorre com frequência na escola. Será que ele estaria chamando a atenção do corretor?
Não, porque o corretor vai saber que ocorre. Todo dia a aluna apelida alguém pela forma do corpo, pelo cabelo, né, pela fala. Então, não tem jeito, tem bullying. Então, se eu apresentasse desse jeito, é senso comum, já sabe. Então, desse jeito, tá bom? Contextualizado. Porque, ó, começou validando o argumento, mostrando uma série que também aborda a temática, o problema. Infelizmente, agora vai fazer uso produtivo do repertório. Infelizmente, é possível notar que isso afetou tanto fisicamente como psicologicamente, né? Por exemplo, a pessoa chama a gente de gorda. A gente vai se afetar fisicamente, né? Se achar feia. E psicologicamente, porque eu vou ficar triste, pegar trauma do ambiente que eu sofri, vou adquirir ansiedade, depressão e por aí vai, né? Um transtorno chama outro. E aí, realmente está muito boa aí a argumentação, né? Pronto, agora vai fazer os produtivos do repertório. Então, ó, de forma semelhante à ficção, né? Então, do jeito que ocorreu lá na lição, é ficção, mas essa ficção, ela retrata e ocorre também na realidade brasileira. De forma semelhante à ficção, a problemática do bullying escolar, então agora o corretor já vai saber qual é o tema. Depois do repertório, o tema aqui, a problemática do bullying escolar. Também se faz presente na realidade. Pronto, tema. Agora, gente, o que é que vem? As teses. Gente, então por que que ocorre o bullying? De quem é a culpa? Por que que ocorre? Da lacuna educacional, causa falha da escola e da influência familiar. Então, o aluno vem de uma família que pratica bullying, ele também vai adquirir essa prática e incorporar. Então, a tese 2 é a influência familiar. Entenderam? Pronto. Tese 1 e 2. E agora o arremate. Por isso, gente, se eu disser que esse arremate aqui foi o mais queridinho dos alunos do ano passado, adotar esse arremate aqui foi a turma toda. Aprender, levar para toda a redação, até o fim, até no dia, né? Ó, que ele só é um pouquinho grande, ó. Mas, ó, você pode usar em qualquer produção. Por isso, é preciso pensar em ações que sejam capazes de amenizar esse revés. Revés é um sinônimo de problema. O corretor vai entender que revés é o bullying, é o tema que você está produzindo. Entendeu? Tá ficando clara a estrutura da introdução? Repertório, tema problematizado, teses 1 e 2 e o arremate. 4 elementos tem que vir na estrutura. Viu? Alguma dúvida sobre os elementos? Qualquer dúvida pode perguntar. Agora nós vamos ver os vários tipos de introdução. Vocês não vão usar, vocês podem mudar. Ah, hoje eu vou fazer minha citação, minha introdução por citação. Hoje eu vou fazer com dados estatísticos. Hoje eu vou fazer com uma definição de um conceito. Hoje eu vou fazer com alusão histórica. Então, gente, tem uma série de formas de introdução que você é quem escolhe. Ó, vamos ver essa daqui. Essa daqui é com exemplificação, dado estatístico. Só não pode inventar o dado, né? Tem aluno que inventa os dados estatísticos. Ó, segundo o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, mais de 330 mil casos foram instaurados com a Maria da Penha entre 2006 e 2011. Esta medida, o repertório, gente, viu? Foi dados estatísticos do Conselho Nacional de Justiça. Então, é um repertório. Esta medida, ainda que fortalecida pelas delegacias da mulher, são insuficientes e pouco eficazes, tendo em vista que o problema da violência contra a mulher ainda persiste no Brasil. Então, qual é o tema? Violência contra a mulher. Pronto. Então, já teve o repertório, já teve a apresentação do tema, né? Problematizado. E nessa daí o aluno colocou primeiro o arremate. Ele colocou primeiro a problematização, que é a mesma coisa que arremate. Pode, viu? Olha, ele podia ter colocado a parte de laranja agora, ó. E o dessa forma só depois, mas ele preferiu colocar assim, pode também. Então, se você já quiser fazer o arremate depois do tema, pode, viu? Não tem nada não. Dessa forma, é preciso encontrar maneiras de combater essa situação.
arremate, que tem como causas. Estão vendo, gente, aqui, ó, insuficiência legislativa. Culpa de quem? Do governo. Né? Os alunos atacam o governo sem pena na redação, porque é muito fácil fazer a culpa ao governo. Então, quem for fazer a provinha domingo, né, no aulão eu deixei um modelinho ótimo, bem fácil para eles levarem lá no dia, viu? Uma das teses já está certa, é a negligência do governo. E a 2, falta de denúncias, viu? Então, a tese 2 é a falta de denúncias. Entenderam? Repertório, apresentação do tema, arremate e tese, ou vice-versa. Pronto. Agora a gente vai ver outra introdução, só que por citação. Então, nessa, o aluno começa com uma citação, pode também, viu? Segundo o filósofo alemão Hans Jonas, o indivíduo deve agir de modo a preparar o ambiente para as gerações futuras. Eu tenho esse repertório no modelo, eu vou entregar um modelinho na apostila aí, que tem um modelo com o Hans Jonas, é essa a citação, tem outra apostila. Nesse contexto, desprende-se que as atitudes tomadas pelos seres humanos na atualidade contrastam, então vão de forma diferente com a ideia de Hans Jonas. O indivíduo não está agindo de modo a preparar o ambiente para as gerações futuras, não. Se ele está desmatando, se ele está preparando queimada, não está preparando para as gerações futuras, não. Na atualidade, contrastam com a ideia do pensador. Haja vista que a poluição marinha será um problema cada vez maior com o passar das gerações. Então, qual é o tema dessa redação? Poluição marinha. Viu? Então, aqui é o tema. Meio ambiente, queridinho do último concurso, gente, incrível. Instituto AOCP cobrou turismo sustentável. Turismo sustentável. E os concursos adoram, gente, esse eixo é incrível. E o Instituto AOCP cobrou, bombeiro oficial, né, no concurso de bombeiro, cobrou ilhas de calor, aquecimento global. Então, nas duas provas diferentes, o eixo meio ambiente, né? Eu treinei meio ambiente, mas não treinei especificamente o turismo, mas teve uma nota 20, né? E o aluno usou os argumentos coringa da apostila, da redação, infalível. Não precisa nem descobrir o tema para saber colocar os argumentos. Então, pense num eixo queridinho dos concursos, meio ambiente, e o Enem faz tempo que não cobra. Se eu não me engano, foi em 1900 e alguma coisa. Eu vou olhar que eu tenho uma relação de temas, nota 1000 não, por ano. Mas faz muitos anos que o Enem não cobra o meio ambiente. Pronto, gente, então aqui também teve a citação, né, do Hans Jonas, teve o tema, que é a poluição marinha, e teve as duas teses, que é a lacuna educacional e o capitalismo. Viu? Pronto, agora nós vamos ver outra introdução, só que agora por definição. Essa daqui, gente, quando vocês dizem o que é alguma coisa, vocês começam a eu nem aconselho muito os alunos a essa, pode, mas eu acho melhor assim, a não ser que vocês saibam de um conceito bem fundamentado, viu? Aí pode. O que é xenofobia? A redação é sobre isso. A xenofobia é o conceito que define a manifestação de aversão, hostilidade ou ódio contra pessoas que são estrangeiras ou são vistas como forasteiras. Então, as pessoas vieram de um país, se habituar aqui, tudo que ela fala é zombação, a língua, a cultura, a religião. Então, essa inaceitação contra a cultura do outro é chamada de xenofobia. Então, o aluno fundamentou, viu? Tá certo. Repertório, por definição, quer dizendo o que é. Infelizmente, é possível perceber que a xenofobia ocorre com frequência na realidade brasileira. Tema. Então, eu já vou saber aqui que o tema é xenofobia.
Gente, agora as causas, por que é que ocorre a xenofobia? Ó, seja pelo individualismo, a pessoa só pensa em si, né? Só é certo que ela propaga a cultura dela. Tese 1, seja pela falta de informação. Então, a pessoa não tem informação de que é preciso aceitar, né, a cultura do outro. Vou botar o celular para carregar de novo. Assim. Seja porque ela não sabe que tem que aceitar a cultura do outro. Viu? Pronto. E a última forma que nós vamos ver aqui é por alusão histórica. É por alusão histórica. Alusão histórica, gente, creio eu que vocês estudam história. É os períodos históricos, entendeu? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, que mais? Colonização, Primeiro Reinado, crise de 29. É algum período histórico, a Era Vargas, viu? Então, vocês podem usar um período histórico e começar a redação. Então, aqui foi o período colonial. O período colonial do Brasil, ao longo dos séculos XV e XIX, foi marcado pela tentativa de converter os índios ao catolicismo, em função do pensamento português de soberania. Repertório. Ó, gente, então, ó, ficou muito bom esse. Ó. Embora date de séculos atrás, né, gente, ao século XVI e XIX, a intolerância religiosa no país, em pleno século XXI, sugere as mesmas conotações de sua origem, imposição de dogmas e violência. Então, agora apresentou o tema com base no uso produtivo do repertório. Então, eu sei que o tema aqui é qual? Intolerância religiosa. Por que é que ocorre a intolerância religiosa? Por que é que eu só aceito minha religião e eu não aceito a do outro? Pela lacuna educacional, então é pela culpa à escola, a tese 1, de causa, e pela influência familiar. Pronto, a criança vive numa família de que isso é certa a religião católica, então ela também vai propagar. A família, a criança vive numa família em que a religião é evangélica, então só essa é correta, né? Então a criança também vai propagar. Então, foram duas teses de causa. Lacuna educacional e influência familiar. Viu? Agora, nós vamos fazer análise de redações nota 1000 do Enem 2020. Os estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Acho que só dá tempo para analisar uma, aí a gente vai sair e volta para o segundo tempo. E não perca o segundo tempo, que tem um negocinho aí para me falar. Ó, gente, vamos para a introdução 1. Ó, tudo de redação 1000. Eu tenho um caderno aqui com elas completas. Nis da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional de sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para as pessoas com transtornos psicológicos. Gente, então até psicológico é um repertório. Essa Nis da Silveira ela iniciou os estudos em uma época que não era feito estudo. Não sei se vocês lembram, já estudaram sobre a situação dos doentes mentais nos antigos manicômios, que ali era uma verdadeira tortura. Até quem não tinha doença mental adoecia dali, né? Eles eram submetidos a eletrochoque. Que mais? A família visitar, achavam eles gordos, achavam, mas meu parente está ali bem cuidado, chega a estar gordo. Só remédio controlado, dado sem, né? Os médicos dos manicômios, eles eram muito corruptos. Eles queriam muita gente internada para receber verba. Então, é uma tortura. E a gente vê hoje esses antigos, esses CAPs, não, os manicômios foram substituídos pelos CAPs. Eu não acredito que mudou muito, não vou mentir. De tanto que eu já assisti filme mostrando, eu penso
que não tem jeito, eu penso que no CAPES também, às vezes, pode ocorrer alguma situação parecida. Então, essa Nis da Silveira, ela lutou contra isso. Então, ela iniciou um estudo mesmo na época que as pessoas com algum transtorno eram submetidas, gente, a uma verdadeira humilhação naqueles manicômios. Então, ela fez o estudo, ela começou a denunciar a situação, e aí começou a mudança. Essa Nis da Silveira, ela foi citada em 5 redações nota 1000. Eu tenho 5 redações citado o nome dela de forma diferente pelos participantes, né? Então, aqui foi um repertório bem pertinente lá no dia. Pronto, agora nós vamos fazer os produtivos do repertório. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais. Então, aqui é o tema, viu? Ainda sofrem com diversos estigmas. Estigma é preconceito, criados. Pronto, repertório e tema. Agora é as teses. Então, o aluno se perguntou por que ocorre a doença mental, de quem é a culpa, qual é a consequência. Vamos ver as respostas que ele obteve. Por que ocorre o preconceito contra os doentes mentais? Falta informações corretas sobre o assunto, viu? Então, as pessoas não têm informação. É tanto, gente, o tanto de gente que é julgado pelo transtorno, né? Eu conheço uma pessoa que ela tem um transtorno bipolar e a maioria das pessoas não falam mais com ela, porque não entende as consequências do transtorno. Não, mas ela entende as coisas que ela sabe contar, ela sabe voltar troco, mas não é assim. Quando a pessoa dá a crise do transtorno, infelizmente, o transtorno bipolar, você não lembra, né? A pessoa com transtorno bipolar, ela pode matar um bem aqui, depois você vai dizer, você matou fulano. Ela diz, matei, eu não lembro, não. Ela não lembra o que ocorreu depois da crise. Então, e geralmente tem de 1 a 2 crises por ano. Então, a pessoa não deve julgar a pessoa em si, né? Tem que conhecer as características do transtorno, antes de julgar a pessoa. Então, esse participante falou que uma das teses é a falta de informação correta. Então, ficou muito boa essa tese, de causa. E também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Então, ele fez a crítica aqui que as pessoas com alguma doença mental, elas eram marginalizadas, elas são marginalizadas na atuação na mídia, viu, gente? Então, foi a tese 2, ambas de causa, viu? Pronto, estão entendendo, né? Acho que dá tempo analisar a 2 também. Vamos analisar a introdução 2. Olha, de novo, a Anísio da Silveira, na 2, ó. O filme Coração da Loucura, que narra a história da psiquiatra Anísio da Silveira. Outro participante citou a mesma, só que de forma diferente. Ó. Retrata a desumanização sofrida pelos indivíduos que possuem psicopatologias, o que dificulta a realização de tratamento adequado e interação social destes. Gente, ó, repertório, né, no filme. Nesse sentido, a temática da obra está intimamente ligada à sociedade brasileira atual, visto que, qual é o tema? O estigma associado às doenças mentais. Tema problematizado, viu? É um problema que restringe a cidadania do país. Ah, gente, eu esqueci de dizer. Por que nessas introduções não está vindo arremate? Aqui foi o tema do Enem 2020. Em 2020 não precisava arremate no Enem, não. Tá bom? Então, é por isso que elas não têm. Depois foi que passou a precisar colocar, viu? Com efeito, onde ser, Ana, mas só que tem algumas que já tem, ó. Oi, Tiago, pode falar. Na competência 3, perde. Perde ponto. Nós ainda vamos estudar essa competência, a 3, viu? É porque o arremate dá indício de marca de autoria, que é domínio o domínio máximo da argumentação. Se você esquecer essas marcas de autoria, você perde ponto nela. Por isso que tem que colocar o arremate. Com efeito, aqui o arremate nessa veio, agora, hão de ser analisadas as causas que corroboram esse grave cenário.
Gente, então qual é a causa do preconceito contra doenças mentais? Desinformação. Olha, gente, a mesma tese da outra. Ó. Quando ele disse, ó, falta informação correta, e aqui ele já colocou desinformação. Viu? Os participantes, cada um em escola diferente, né? Estão percebendo aqui, cada um num local diferente, sem poder ver a prova do outro, colocar a introdução quase igual, né? E mentalidade social. Então, aqui ele vai culpar a própria apatia da sociedade, a falta de empatia, é o preconceito da sociedade. Então, a tese 1 é causa, desinformação. E a tese 2 é a mentalidade social. Viu? Então, tá ficando claro? Primeiro, o que, que tem que ter? O repertório. Depois, vocês vão fazer os produtivos do repertório usando o tema. Depois, as duas teses, que pode. Oh, vocês podem perceber que os alunos adoram a causa e a causa. Só tem mais a causa e a causa, viu? Mas pode ser causa e consequência. Ou então só consequência e consequência, mas fica bem legal. Ou causa e causa, ou causa e consequência. Viu? Falta só 4 minutos, já vai para 3. Vamos sair todo mundo e entrar de novo? Rapidinho, o Tiago vai mandar outro link e a gente entra para terminar, tá bom?